Meu nome é Jussara Almeida, eu sou coordenadora do projeto Análise, Modelagem e Detecção de Toxicidade em Plataformas de Mídia Social, e esse é o meu vídeo pitch sobre esse projeto que foi desenvolvido no Laboratório de Computação Social que eu lidero lá no Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse foi um projeto financiado pela FAPEMIG, é o projeto APQ 00923-22. E eu vou falar um pouco aqui sobre do que se tratou esse projeto, que já foi finalizado, e dos principais resultados que a gente obteve. Bom, primeiro vamos entender o que é toxicidade. A gente usa o termo toxicidade para se referir a qualquer tipo de conteúdo que a gente encontra numa plataforma online, numa rede social, que causa algum tipo de dano individual ou social, ou que viola legislações vigentes, ou que ainda compromete a qualidade de vida da gente, como um ataque pessoal, ou até do debate público. Então a gente está falando de discurso de ódio, extremismos, desinformação e fake news, e até mesmo propagandas eleitorais quando disseminadas fora da época, permitida por lei, uma vez que aí se torna um crime. Então, o objetivo desse projeto é entender a disseminação desse tipo de conteúdo online. Por quê? Porque a nossa hipótese é que para a gente conseguir detectar esse tipo de conteúdo e mitigar o seu efeito, minimizar, tentar, por exemplo, apagá-lo, limpá-lo, para identificá-lo, a gente primeiro precisa entender as propriedades desse tipo de conteúdo. As propriedades do comportamento individual e em rede dos usuários que interagem e que trocam esse tipo de conteúdo ou que produzem esse tipo de conteúdo. Porque nas mídias sociais a gente não age individualmente, a gente está sempre interagindo. À medida que a gente posta um conteúdo, que a gente clica no gostei de algum conteúdo, que a gente responde um comentário, tudo isso, todas essas interações podem ser modeladas e estudadas a partir de estruturas que são chamadas redes. E as propriedades dessas redes nos dizem muito sobre o processo de disseminação de informação. Né? E o objetivo desse projeto é exatamente entender as propriedades, tanto do conteúdo, quanto do comportamento individual, quanto do comportamento coletivo representado por essas estruturas de redes. Porque a premissa é que somente com esse conhecimento a gente vai conseguir, de fato, detectar esse tipo de conteúdo e, eventualmente, mitigar a sua presença online. Bom, esse projeto, ele teve 3 eixos principais de resultados. Um a gente realizou vários estudos de casos em diferentes plataformas, diferentes tipos de conteúdos. No outro, para a realização desses estudos de casos, a gente propôs novas metodologias de análise e modelagem, assim como técnicas para detecção ou para ajudar a detectar e a mitigar o impacto desse tipo de conteúdo. E no terceiro eixo é que, para desenvolver essas técnicas e até para realizar esse estudo de casos, a gente coletou vários dados públicos e rotulou e trabalhou e processou esses dados e os colocou disponíveis para uso pela comunidade científica a fim de fomentar novas pesquisas nesse tema. Então é um tripé de eixos de principais resultados e contribuições desse projeto. Tudo isso conjuntamente leva a novos conhecimentos sobre os fatores que impactam e os processos que ditam a disseminação de informação e também avanço no estado da arte. Eu vou falar rapidamente sobre alguns estudos de caso só para ilustrar o tipo de pesquisa que a gente fez. Por exemplo, das frentes tratou a realização do primeiro estudo em larga escala de conteúdo produzido por 3 grupos extremistas no YouTube. Que é conhecido pelo Intellectual Dark Web, Alt-Right, são grupos de extremistas que atuam principalmente no contexto norte-americano e que eles geram muito conteúdo online e que até então acreditavam que eram grupos distintos. E o que a gente identificou no nosso estudo é que, na verdade, tem uma grande similaridade dos discursos e os 3 têm se tornado cada vez mais tóxicos, né? O aumento claro, gritante da toxicidade ao longo do tempo. Uma outra frente de trabalho abordou as campanhas de discurso de ódio durante eleições no Telegram. E aqui a gente tratou tanto das eleições nos Estados Unidos de 2020, quanto das eleições de 2022 no Brasil. E aqui a gente fez uma combinação de técnicas de modelagem de rede com técnicas de processamento de linguagem natural, como as LLMs, que todo mundo conhece. O ChatGPT é uma LLM, que são esses grandes modelos de linguagem que nos permite analisar conteúdos textuais com uma precisão muito boa, né? E
Mas aqui a gente combinou tanto as características do conteúdo quanto as características das redes, né, por trás da disseminação de informação. Isso é importante porque toda vez que a gente analisa a rede, o que a gente vê é uma estrutura como essa da esquerda, que é muito densa e difícil de trabalhar, no sentido de que tem muito dado ali. Né? E nem todo dado é relevante. Então, a partir de técnicas conhecidas como extração de backbone, a gente conseguiu limpar, né, e identificar grupos de usuários, que são esses do lado da direita, que são fortemente conectados e que a gente chama eles de backbone, e que formavam campanhas de disseminação de conteúdo, frequentemente conteúdo associado a discurso de ódio. Por exemplo, isso aqui foi um estudo feito durante as eleições brasileiras, onde a gente identificou uma pequena porcentagem dos usuários fortemente conectado, responsável por uma grande porcentagem das mensagens enviadas, mensagens muito populares, muita gente viu, frequentemente conteúdo novo introduzido, e essas mensagens eram majoritariamente associado aos movimentos de protestos e que buscando intervenção militar ou clamando pela intervenção militar, e todos os movimentos de mobilização social que culminaram com a invasão de Brasília nas últimas eleições. Então, com isso, a gente conseguiu criar uma conexão clara do uso do Telegram para fomentar esses movimentos que precederam a invasão de Brasília. Bom, uma outra frente também teve a ver com a fake news em grupos de públicos do WhatsApp. Aqui a gente propôs uma estratégia para tentar reduzir os custos da checagem de fatos, né, que é uma ideia de você priorizar aquelas imagens que têm uma probabilidade mais alta de ter conteúdo falso, e a ideia é que isso vai ser informado aos checadores de fatos para poder exatamente reduzir os custos associados a ele. Bom, em suma, o projeto foi muito bem sucedido, com resultados que avançam o estado da arte na literatura relacionada e que abriu portas para novas direções que a gente vem explorando. A gente tem um novo projeto com foco em comportamento social, não só em mídias sociais, mas também quanto à mobilidade humana, que vem consolidar e ampliar as frentes iniciadas nesse último projeto. Então, eu gostaria muito de agradecer a FAPEMIG pelo financiamento, que foi essencial para a realização dessa pesquisa.